E aí, tudo na paz? Hoje você vai aprender tudo sobre a Suzano, uma empresa de celulose, e também vai sair desse vídeo aqui, eu tenho certeza, sabendo se vale a pena você investir nessa empresa, se ela vai encaixar na sua carteira de investimentos aí. Então vamos para o vídeo, mas antes disso já dá uma curtida aí e já se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu e ative o sino de notificações, que aí você recebe todo o conteúdo daqui, beleza? Então bora lá! A Suzano é uma empresa brasileira de papel e celulose, é a maior produtora global de celulose de eucalipto e uma das 10 maiores de celulose de mercado, além de líder mundial no mercado de papel com cerca de 60 marcas em 4 linhas: cut size, revestidos, não revestidos e papel cartão. A operação está dividida em 3 unidades de negócio, sendo florestal, celulose e papel, e possui cerca de 8.000 funcionários. E possui no Brasil 6 unidades industriais, 4 no estado de São Paulo, uma na Bahia e outra no Maranhão. Então, entrando na parte do valuation da empresa, o PL dela atual está em 5,94 e a sua média histórica é de 24,61. O preço sobre valor patrimonial dela atual está em 4,93 e a sua média histórica é 4,85. Então, o mercado está disposto a pagar quase 5 vezes a mais do que ela tem em valor patrimonial. E como que eu vejo isso, Gustavo? Aqui, ó, patrimônio líquido dela hoje é de 14,4 bilhões e o valor de mercado é de 71,4 bilhões. Então, se você dividir esse valor de mercado por 4,93 vai dar o valor do patrimônio líquido. Tag along dela é de 100%, os acionistas minoritários estão 100% protegidos caso ocorra a venda do comando da empresa, e o free float dela é de 53,39%, ou seja, quantas ações estão disponíveis no mercado para poderem ser negociadas. Ela faz parte do segmento de listagem Novo Mercado. E o que significa isso basicamente? Vou dar só 3 exemplos aqui do segmento Novo Mercado, o que as empresas têm que cumprir para fazerem parte desse segmento. Um alto nível de governança corporativa, auditorias mais transparentes e apenas ações ON, ou seja, as ações ordinárias, aquelas que dão direito a voto, e mínimo de 25% de free float. Destaques financeiros do segundo TRI de 2021, receita líquida aumentou 11% em relação ao primeiro TRI de 2021 e 23% de aumento em relação ao segundo TRI de 2020. O EBITDA ajustado, capacidade de geração de caixa, aumentou 22% em relação ao primeiro TRI desse ano e 42% em relação ao mesmo período do ano passado. O seu resultado líquido aumentou significativamente, porque ela saiu de um prejuízo de 2,7 bilhões no primeiro TRI de 2021 para um lucro líquido de 10 bilhões nesse trimestre agora. E lá em 2020 ela teve um prejuízo também de 2 bilhões. Então a empresa teve um lucro muito bom e considerável agora no segundo TRI de 2021. Aqui do lado, para você ter uma ideia, a receita dessa empresa ela é praticamente uma receita vinda do mercado externo. Então é uma empresa que de certa forma ela está exposta à variação cambial, ao dólar. É uma certa forma de você investir no dólar, é investir em empresas que recebem em dólar também. E a Suzano tem boa participação da receita dela atrelada ao dólar. E esse lucro alto que ela teve saindo de um prejuízo é decorrente da variação cambial sobre a dívida e pelo resultado de operações com derivativos, além do aumento no resultado operacional. Mas o que seriam esses derivativos? Derivativos são contratos futuros a termo, opções e as swaps. Então vamos dar uma olhadinha agora, bem no geralzão mesmo, o que significa esses derivativos. O que são derivativos? São instrumentos financeiros que se originam, ou seja, dependem do valor de outro ativo, tido como ativo referência. Há 2 tipos: os derivativos financeiros, que são as taxas de juros, moedas, ações e índices, e os não financeiros, que são petróleo, café, ouro, soja, boi gordo, energia elétrica, crédito de carbono e vários outros. E quais são as finalidades dos derivativos? Proteção, ou seja, o hedge, a arbitragem e a especulação. O hedge busca proteção diante de riscos de flutuações nos preços dos ativos e nas taxas de juros.
tomam no mercado futuro posições contrárias àquela assumida no mercado à vista, minimizando o risco de perda financeira diante de uma eventual variação nos preços de mercado. E como que a Suzano faz? Ela faz o hedge, ou seja, a proteção. Ela recebe receita dela é atrelada ao dólar, então ela recebe em dólar. Caso o dólar aumente, isso é muito bom para a empresa, a sua receita vai aumentar. Mas se ocorrer lá no longo prazo a desvalorização do dólar, a sua receita também cai. E aí o que ela faz? Ela faz uma proteção com um derivativo. Ela aposta na queda do dólar e caso o dólar caia, esse derivativo ele vai se valorizar. Então a receita dela vai diminuir, mas o derivativo que ela apostou na queda aqui do dólar vai aumentar. Isso aqui vai dar uma contrabalanceada, vai diminuir os prejuízos e os riscos da receita dessa empresa, entendeu? Mais ou menos? É mais ou menos isso que funciona um derivativo no mercado futuro. Ficou na dúvida aí do que são os derivativos? Mas deu para entender o geralzão, não deu? Então bora continuar. Agora entrando nos indicadores fundamentalistas, dois indicadores de eficiência, margem bruta e margem líquida, e um de rentabilidade, que seria o ROI. A margem bruta relaciona o lucro bruto dividido pela receita líquida e atualmente está em 44,53% e a sua média histórica é de 31,73%. Se você olhar no longo prazo, a margem bruta dela, tirando 2019, ela veio até aumentando, e isso aqui é muito bom, quer dizer que está aumentando a eficiência da empresa. Mas quando a gente pega o lucro líquido, ou seja, quando extrai todas as suas despesas, a gente percebe aqui na margem líquida que ela vem perdendo eficiência no longo prazo e atualmente ela está em 35,17 e a média histórica é de 3,64. 35,17 que está muito alto, por quê? Porque ela teve aquele lucro muito alto ali agora, relacionado à variação cambial que favoreceu também, então não pode levar em consideração essa margem líquida que agora, e sim levar em consideração a média histórica no longo prazo da empresa. Então você tem que tomar cuidado com isso na hora de avaliar as empresas. Avalie o longo prazo e não só pontualmente. E o ROI, que é o indicador de rentabilidade, vai relacionar o lucro líquido pelo patrimônio líquido. Atualmente está em 83. É excelente se você for olhar esse ROI, mas aquilo que eu falei anteriormente, olhe no longo prazo. E aí, tá gostando do vídeo? Então dá aquela curtida aqui e eu vou mandar aquela real. Você acha que a Suzano vai trazer retorno para os seus acionistas? Comenta aqui embaixo, o que você acha da Suzano? É uma empresa boa ou não é para se investir? A receita líquida dela é crescente e constante no longo prazo, aumentou muito a sua receita de 2019 para cá, e a receita é a soma de todas as vendas da empresa em determinado período, deduzido de devoluções, descontos e alguns impostos. Só que com a receita você vai tirar todas as despesas ali das suas vendas, do pessoal, de despesas administrativas, custos, e aí o que sobra das vendas após a dedução de todas as despesas é o lucro líquido. Então a gente vê aqui que ela não consegue ter um lucro líquido alto e constante no longo prazo, e bons momentos aqui de prejuízo, principalmente em 2020, que o prejuízo foi muito grande, e agora essa barra isolada aqui do lucro histórico que ela teve. Então considere o longo prazo também, quer dizer que a empresa tem muitas despesas, porque quando extrai as despesas dela sobra pouco lucro líquido. Dívida líquida dela, veio uma dívida líquida até tranquila no longo prazo, depois ela teve essa alavancagem gigantesca aqui de 2019 para cá, e o dívida líquida sobre EBITDA, que é um indicador de endividamento, está em 2,85. Isso significa em quanto tempo a empresa consegue pagar a sua dívida utilizando apenas o seu caixa operacional. Seria em 2,85 anos. E aqui embaixo a gente vê o cronograma de amortização da dívida. Se você olhar essa barrinha cinza aqui, ó, que são os hedges de proteção dela, ou seja, a dívida líquida ela se protege no longo prazo porque ela está atrelada ao dólar também, a sua dívida. Então se o dólar variar muito no longo prazo, aumentar muito o dólar lá na frente, ela também aumenta a sua dívida. Então ela vai lá e faz aqueles derivativos, utiliza os derivativos e faz uma aposta contrária à variação cambial para fazer essa certa proteção da sua dívida no longo prazo. E agora a capacidade de geração de caixa dela vem crescendo aí no longo prazo e aumentou bastante aqui de 2020 e 2021. Entrando na parte gráfica dela agora, gráfico semanal, para dar uma olhada no médio e longo prazo dela aí. Ela começou a ser negociada em 2017, 2018, então não tem muitos dados históricos para a gente enxergar padrões, mas dá para ver que ela está dentro deste canal aqui de tendência de alta desde 2018. E o que aconteceu, gente?
Na verdade, a empresa não perdeu seus fundamentos. Na verdade, o que aconteceu? Em junho de 2020 teve essa gigantesca alta aqui e é normal depois de uma gigantesca alta dessa ter uma correção considerável. E o que está acontecendo atualmente? Ela está corrigindo dentro de Fibonacci, tocou aqui agora nas 2 últimas semanas em 50% de retração de Fibonacci e 61,8% é outro ponto que ela pode buscar. Normalmente em Fibonacci as empresas corrigem entre 50% e 61,8%. Eu, Gustavo, acho que acabou essa correção? Talvez não, porque ela foi em 50%. Pode ser sim que ela busque o 61,8%. Por quê? Porque o 61,8% é simplesmente em cima do suporte desse canal de tendência que ela vem respeitando e tocou aqui em vários pontos. Então sim, ela pode vir buscar o 61,8 para depois retomar sua tendência e voltar a crescer dentro do canal. Olhando agora o gráfico diário, que é um gráfico de curto prazo, o que tem aqui no curto prazo? Uma tendência de baixa bem característica aqui desde março de 2021, que funciona da seguinte forma: topos e fundos descendentes. Rostinho triste aqui, ó, tá mostrando que topo menor que topo anterior, fundo menor que fundo anterior, e ela vem respeitando bonitinho, fazendo topos e fundos descendentes. Aí chegou aqui em julho, agosto mais ou menos, ela deu aquela respirada e a galera ficou feliz e olha só o sorrisinho para cima. Opa, fez um topo maior do que o topo anterior, mas não conseguiu segurar esse pivôzinho de alta aqui e perdeu de novo e ó, fez outro fundo menor do que o fundo anterior e aí pronto, entrou na tendência de curto prazo de novo de baixa. E aí veio de novo, ó, tá fazendo um topozinho aqui e eu acho sim que ela pode sim buscar o 61,8, principalmente por causa disso aqui, que ela não conseguiu força para reverter essa tendência. E agora o que seria o ideal da empresa fazer? É o seguinte, dessas ações: fazer um pivô de alta, que seria um topo realmente maior do que o topo anterior, e aí fazer também um fundo maior do que o fundo anterior, e aí sim, ó, ela voltaria a crescer e mostrar a tendência de alta. Então essa empresa, falando do gráfico dela, os dois gráficos, tanto semanal de médio prazo e o gráfico diário de curto prazo, estão em tendência de baixa. Ao meu ver, isso não é recomendação nem de compra nem de venda, mas eu enxergo que ela pode sim buscar o 61,8% de retração de Fibonacci, porque ela sim tocaria lá embaixo no canal, no suporte do canal de tendência dela, que está no médio prazo desde lá do seu IPO. A parte fundamentalista dela, eu enxergo o seguinte: não é uma empresa que a gente consegue enxergar padrões bem definidos de crescimento de valor no longo prazo, porque ela gera lucro, gera prejuízo. A receita começou a crescer, mas dessa receita ela não consegue extrair lucros consideráveis. Olhando o endividamento dela, ela alavancou bem agora essa dívida dela, então tem que tomar cuidado com isso para ver se a dívida vai diminuir no médio prazo, longo prazo. E também lá na parte dos seus valuations lá, o PL até que está tranquilo e o preço do valor patrimonial está um pouco acima, está elevado. Então o mercado está disposto a pagar muito mais do que ela tem de valor patrimonial. Isso pode ser uma coisa mais especulativa. E tomar cuidado com esse resultado que saiu no segundo trimestre agora, que ele não é um resultado recorrente, e isso afetou os seus indicadores de eficiência, de rentabilidade e também afetou o seu PL. Para mim, eu acho que a Suzano, nos meus critérios de investimento, ela não passaria, porque ela não entrega resultados constantes e crescentes no longo prazo. E então é isso. Se você gostou desse vídeo, já dá aquela curtida aí pra gente, já se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu, porque tá perdendo tempo. Ative o sino de notificações, senão você não recebe o conteúdo quando eu postar outro vídeo, beleza? Então um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!